Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos ler, prestar muita atenção, gente, no livro de Marcos, o capítulo 6. Nós vamos ler do 30 ao 44, tá? Do versículo 30 até o 44. E aqui, gente, é a primeira multiplicação dos pães. Nós vamos ler para entender o que aconteceu aqui. Mas antes vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela proteção e pela salvação em Cristo Jesus. Pai, pedimos a Ti, Senhor, que fique conosco, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos ajudando, Pai, nos dando sabedoria, entendimento e nos moldando, nos fazendo pessoas melhores, Pai. Ajude-nos, Senhor. Precisamos muito da Tua ajuda. Que o Senhor fique com todos nós, nos ajudando, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Então, gente, vamos à leitura. Primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Estavam cansados, né? Foram repousar um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes
por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aqui, gente, nós vemos 5.000 homens. Está falando dos 5.000 homens. Deveria de ter criança, mulheres, né? Então a gente não sabe a quantidade, mas aqui está falando. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Ou mesmo que fosse, o Senhor estivesse falando, abrangindo tudo, todos, né? Homem, mulher, criança. Mesmo que fosse 5.000, é bastante coisa. Bastante gente para alimentar. Mas o Senhor, ele é todo poderoso, né? E o que ele fez? Ele teve misericórdia das pessoas, teve pena. E multiplicou os pães, deu graças, multiplicou os pães, os peixes. Mas antes, ele pediu que se assentassem em grupos, né? E ordenou-lhes que fizesse assentar-se a todos em grupos, né? Sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Por que será que o Senhor, ele pediu para sentar, separando os grupos, né? Nós não sabemos o porquê, mas provavelmente Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem estava ali para adorá-lo, para segui-lo, e também sabe quem são aqueles que estavam ali só por curiosidade ou só para comer. Então, todos que estavam ali viu o que o Senhor fez. O Senhor multiplicou os pães e os peixes e ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso mostra para nós que não devemos jogar nada fora, comida nenhuma fora. E mostra mais também das pessoas que estavam ali, como o Senhor pediu para separar, né? De 100 e de 50 os grupos. Muita gente estava ali que realmente acreditava que ele era o Messias, né? Viu todos os milagres e acreditavam mesmo que era o Messias. Só que eles imaginavam que o Messias era aquele que viria para salvá-los dos romanos, que oprimia muito, né, os judeus. Então eles estavam esperando um Salvador que viesse e salvassem todos dos romanos. Mas, gente, o Senhor não veio para isso. Eles não entenderam. Eles queriam um rei que botasse ordem em tudo, que acabasse com os romanos e deixassem eles viver em paz. Porque eles estavam sofrendo demais. Roma estava massacrando, judiando deles, né? Então, eles pensavam que o rei que viria, o Messias, para fazer isso. Para pôr os romanos para correr e ser o rei deles. Mas não era assim, né? O Senhor não veio para isso. É tanto que depois o Senhor, ele vai embora sem que eles percebam. Por quê? Para eles não andar junto com ele achando que ele vai se apresentar como rei.
Porque depois, quando ele é preso, eles se decepcionam. E foge todo mundo, porque eles achavam que era um rei terreno, não um rei dos céus, como o Senhor era e é e veio para nos salvar. Então, o que acontece? Tinha grupos ali separados, porque o Senhor sabe muito bem quem são as pessoas, né? E assim, gente, como essas pessoas são aqui separadas em grupos, o Senhor sabe também e separa os dele em grupo. Ele sabe quem o adora em espírito e verdade e também sabe aqueles que só vão pedir ajuda. Só vai quando estão doentes, quando estão precisando de cura, quando estão querendo saber se tem um profeta na igreja que vai adivinhar alguma coisa que vai acontecer na vida deles. É como se estivesse procurando uma pessoa que lê carta, esse tipo de gente. Então, não funciona assim. O reino de Deus é muito diferente dessas coisas terrenas. Essas cartomantes, essas pessoas assim, elas não são aprovadas por Deus. Então, não é o Espírito de Deus que estão nelas. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não é porque você fala, mas é uma igreja de crente. Ok, tá falando que é igreja de crente. Mas, é como o Senhor Jesus falou, né? Cuidado com o lobo que está em pele de cordeiro. Eles entram para dentro da igreja, fala que é pastor, começa a iludir o povo, começa a fazer profecias, falar da vida de um, de outro, como se fosse um verdadeiro cartomante mesmo, e para poder arrecadar dinheiro. É tanto que, se você olhar, tem igrejas aí, templos que são lotados de gente, tem muita gente. Então, do mesmo modo que tinha aquelas 5.000 pessoas lá, 5.000 homens, que o Senhor falou, ali, poucas pessoas acreditavam nele de verdade. Poucas pessoas estavam ali para ouvir a palavra da verdade, para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Tinha pessoas que iam para ouvir falar alguma outra coisa, para esperar que ele fosse realmente o rei e fosse dominar Israel e mandar os romanos embora. Então, gente, o que nós podemos tirar de lição para nós hoje? Exatamente isso. Tomar muito cuidado, prestar atenção nos nossos atos, as coisas que nós estamos fazendo. Se nós estamos indo ao templo, à casa de oração, para louvar a Deus, para agradecer ao Senhor e para ter comunhão com os nossos irmãos e ouvir a palavra de um pastor verdadeiro. Você conhece, você vai olhar e conhecer a vida do teu pastor para saber se ele é uma pessoa idônea, uma pessoa digna. Se realmente ele está pregando a palavra de Deus mesmo, que está na Bíblia. Porque na Bíblia nós temos tudo. Deus nunca escondeu nada de errado que o povo dele fez. Ele contou tudo, ele falou tudo. As coisas boas e também as coisas ruins. O Senhor falou tudo. Se fosse escrito por mão de homens, os homens não iam querer contar as coisas ruins. Iam contar só coisas boas para ser glorioso, né? Mas não, o Senhor não colocou nada assim. Ele colocou o que aconteceu realmente. As coisas boas, ok. As coisas ruins também. Então, nós temos tudo aqui na Bíblia. Nós aprendemos aqui. O Senhor fala conosco através da palavra. Basta você orar, pedir ao Senhor. O Senhor fala com você através da palavra. Você não precisa de ficar indo atrás de profeta para saber o que vai ser da sua vida, se o seu filho vai voltar, se o seu namorado vai voltar, se seu marido tem outra. Gente, tenha misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de cada um.
não vão atrás dessas coisas. Procure um lugar correto para vocês congregar em amor ao Senhor e ouvir a palavra correta de Deus, aonde você vai ser salvo. Porque se você não seguir o caminho do Senhor, ficar indo atrás de profecia, de coisas que não deve, você vai estar seguindo o caminho de Balaão, um caminho ruim, né? Então vamos analisar para que nós sejamos as pessoas escolhidas do Senhor, o grupo de pessoas escolhidas do Senhor, e não o grupo de pessoas que são meramente simpatizantes só. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.